Olá pessoal, aqui é a Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha junto com vocês no céu da semana. Quais são os principais aspectos que a gente vai ter, como é que está a conversa no céu aí com os planetas e o que a gente pode esperar como uma tônica para essa semana. Bom, uma coisa que eu posso dizer para vocês é que a mesma tensão que a gente teve semana passada em relação a Vênus e em relação a Mercúrio, o Mercúrio estava fazendo uma oposição a Urano e Vênus estava recebendo uma forte quadratura de Marte, então a gente teve uma semana de muitas revelações, de muita inquietude na nossa paz interior, né? Porque a Vênus fala muito a respeito também de uma paz física, de uma tranquilidade mesmo. Por quê? Porque Vênus é regido tanto por Touro quanto por Libra, que são dois signos. Libra é um signo que busca o equilíbrio, a igualdade, a justiça, e Touro é um signo que busca muito a paz, a tranquilidade, o bem-estar. Então, quando a Vênus é cutucada, quando ela passa por uma pressão aí, como ela passou com esse Marte, o que acontece com a gente? A gente tem a nossa paz interior também mexida. Então, foi uma semana tensa. Se vocês não viram o vídeo da semana passada, tá aí no canal para vocês. Então a gente teve a semana passada tensa, só que essa semana a tensão vai continuar. Por que vai continuar? Porque a gente vai ter praticamente 3 aspectos exatos essa semana, 3 conversas aí afiadas para a semana. O primeiro aspecto que a gente vai ter na semana é esse Mercúrio aqui, fazendo essa conjunção aqui exata com Vênus, só que no signo de Escorpião. Só que essa Vênus ainda está recebendo a tensão de Marte e Mercúrio está caminhando para essa tensão ali com Marte também. E o outro aspecto que a gente vai ter é esse mesmo Mercúrio fazendo uma quadratura exata para Marte e esse mesmo Mercúrio fazendo um trígono ali para Netuno, tá? Então são esses os 3 principais aspectos, olha, Vênus e o Mercúrio conjuntos ali na segunda-feira. E sexta-feira vai ser também um dia tenso, mesmo a gente tendo Mercúrio ali conversando de via aberta para Netuno, no mesmo dia a gente vai ter esse mesmo Mercúrio fazendo uma quadratura para Marte. Só que durante toda a semana, o que vai acontecer? Essas energias estão vibrando. Isso aqui é quando o aspecto ele é exato. É quando eles se encontram realmente. Mas a energia, ela flui durante a semana. Então, não tem tempo certo durante a semana. Até esse dia vai estar tudo bem, no dia seguinte a coisa não vai estar bem, né? Então, o que eu posso dizer para vocês? A gente teve, semana passada, muitos assuntos relacionados a Vênus, para ver, até porque a gente está na alunação de Libra. E a alunação de Libra fala muito a respeito de equilíbrio, justiça, relacionamentos. É um signo que faz a gente olhar para o outro e entender o que está acontecendo dentro de nós. E colocar um parâmetro, um termômetro. É um signo de medição que a gente tem. Porque através do outro a gente consegue montar o nosso mapa mental. A gente consegue entender o que a gente concorda, o que a gente não concorda, o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E assim a gente vai montando a nossa estratégia de vida, realmente. É através de um signo de ar, né? Ar tem a ver com intelecto, tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a comunicação, tem a ver com a troca. E tudo que está relacionado a ar está relacionado ao saber. Então, a gente aprende com essa energia de ar através do convívio social, seja esse convívio 1 a 1, seja esse convívio coletivo. Então a gente está nessa alunação de Libra em que a gente está buscando entender muita coisa ao nosso redor para poder encaixar essas coisas dentro da nossa própria personalidade, né? E isso não serve só para o Brasil, isso serve para todos nós, tá bom? Muitas pessoas perguntaram se essas previsões da semana servem só para o Brasil. Não, obviamente que não. A alunação também não, serve para todo mundo, tá? Se eu fizesse uma leitura de mapa específica para o Brasil, eu falaria para vocês, tá bom? Então isso aqui serve para todos nós. Só que no Brasil a gente está tendo um momento de muita tensão, de muita discussão de valores, discussão de ideais. O país está totalmente polarizado e tudo aquilo que traz uma energia polar cria um conflito. Então a gente está em um momento de conflito no país. Mas esses conflitos podem estar na vida pessoal de cada um de nós, em todo o planeta. Durante esse período de tensão que a gente está passando no céu aí, pode ser que algumas pessoas estejam passando problemas, tensões, discussões em relação ao trabalho, ao relacionamento, em relação a dinheiro, com a família, com parentes, com pessoas próximas,
com colegas de trabalho, ou seja, essa conversa cósmica se aplica a todos no âmbito pessoal e também, obviamente, no âmbito social, tá? Então a gente ainda tem essa Vênus, porque a gente está na lunação de Libra, então a energia principal ainda para todo mês é a Vênus, né? A Vênus está em destaque, só que essa semana, além da Vênus, a gente vai ter Mercúrio. Ou seja, esse Mercúrio vai estar em destaque junto com as energias da Vênus. É uma energia muito parecida com a energia da semana passada, só que da semana passada era com Urano. E Urano é um planeta de revelações. Urano é um planeta que revira as coisas, que surpreende a gente. Então, semana passada, muitas pessoas podem ter se surpreendido com muitas coisas podem ter se revelado para elas, e muitas pessoas podem ter se revelado para si mesmas também, em relação aos seus próprios valores. Urano é um planeta também de libertação. Então, se tem alguma coisa que está prendendo alguma ideia, algum valor, algum sentimento, quando esse Urano conversa com o planeta, ele corta, ele rompe, ele quebra as barreiras, que é o que essa energia de Aquário pede. Aquário é regido por Saturno, mas também é regido por Urano. Então, se é regido por Urano e Saturno, Saturno estrutura e Urano vai lá e rompe essas estruturas. Então, Urano é uma libertação de uma casca, de uma crosta. Ou seja, é só imaginar a borboleta. A lagarta rasteja, encontra uma parede, uma árvore, se aloja ali. Isso aqui é uma energia de Saturno. Vai lá, cria o seu casulo, fica lá dentro e passa um tempo lá. Precisa passar por esse tempo em que esse casulo está sendo formado. E de repente esse casulo, ele começa a romper, ele se abre. No que ele se abre, a lagarta que estava aqui dentro sai, ela fica aqui ainda e a sua asa passa a se desenvolver. No momento que se desenvolve, ela vai e voa livre. Aí é Urano. Então Urano, ele tem esse papel de romper essa casca grossa. É uma energia de libertação. Então, seja onde for que exista uma camada, uma crosta, alguma resistência, algum medo, alguma preocupação, esse Urano, ele bate lá e pá, liberta tudo. Então, as pessoas que estavam se sentindo muito pressionadas por alguma razão, que estavam retendo as suas ideias, os seus ideais, as suas crenças, os seus desejos e as suas vontades, de repente essas pessoas libertaram isso. Algumas pessoas libertaram de forma que pode ter assustado muita gente, e as pessoas podem ter revelado muitas coisas, e isso pode ter causado um choque de relacionamento entre as pessoas. E isso se aplica em qualquer área da nossa vida, em qualquer local, em qualquer país. Bom, aí o que acontece? Essa semana esse Mercúrio vai fazer uma quadratura para Marte. E o que é a quadratura? A quadratura é um dos aspectos mais tensos. A oposição é um aspecto que a gente pode equilibrar, que a gente pode transitar entre os extremos e dali encontrar um equilíbrio. Já a quadratura, não. A quadratura é um aspecto de tensão. É aquele aspecto que eu falo sempre para vocês, que parece aquela parede que vai se fechando, que a gente está aqui e a gente tem que encontrar um caminho inteligente para sair dessa situação. Ou seja, uma energia de tensão. E essa energia vai ganhar força ali na sexta-feira, no final da semana. Só que esse Mercúrio ainda vai estar sentindo ali a conjunção que ele fez com Vênus. E o que isso tudo quer dizer? Esse aspecto ele quer dizer, se a gente está procurando pelo em ovo, a gente vai encontrar. Porque a gente está falando de uma energia escorpiana. E a gente está falando de uma energia de Marte em Aquário, ou seja, uma energia que ajuda a gente a identificar aquilo que a gente está investigando. Ou seja, pode ser que essa semana seja uma semana em que muitas coisas que a gente vem buscando, que a gente vem investigando, que a gente vem se perguntando se é verdade ou não, se é justo ou não, se é correto ou não, isso lembrando que a gente está na alunação de Libra. Então todos nós estamos de alguma forma buscando fazer justiça por aquilo que a gente acredita e por aquilo que a gente gosta. Só que a Vênus, ela está retrógrada, ela está revendo muitas coisas. Ela está mostrando coisas por ângulos diferentes para a gente. Então esse Marte aqui nessa energia de Aquário, quem é que rege Aquário? Tanto Saturno quanto Urano. Essa Vênus e esse Mercúrio fizeram um aspecto aqui para Urano. Eles já conversaram com Urano. Só que esse Urano, ele ativa a energia de Aquário. Aonde está Marte, que está agora conversando com essas energias. Então aqui revelou e aqui
age, a que se identifica, a que as coisas se mostram. A verdade vem nua e crua. É a energia de Marte em Aquário, gente, falando ali com Vênus e Mercúrio, em um aspecto de desafio. Então, muita verdade libertadora pode vir à tona, mas como que essa verdade pode vir à tona? Essa verdade vai sair daí por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão? Por livre e espontânea pressão. Ou seja, através da quadratura, dessa tensão, e essa tensão pode fazer as informações correrem rápido demais, sem serem analisadas, sem perceberem se os valores estão ali realmente embutidos ou não. Então, as informações, o conhecimento, os e-mails, as conversas, os chats que tem por aí, muita coisa pode ser falada por impulso, pode ser exprimida das entranhas ali de Escorpião e de repente com essa pressão, com essa pressa de jogar as informações, que a gente está falando de Mercúrio, Mercúrio é informação, então compartilhar informações, de repente informações secretas, informações sigilosas, sabe aqueles trâmites que estão ocorrendo ali por debaixo dos panos, e isso pode ser em termos de política ou pode ser na nossa vida pessoal, com as pessoas do trabalho, em relação à nossa vida amorosa, em relação à nossa família, pode ser em qualquer âmbito, mas pode ser que algumas informações que estejam sendo remexidas ali nas entranhas, por debaixo do pano, elas podem ser reveladas, ou seja, essa quadratura pode pressionar com suas energias ali, com essa parede aqui, vai pressionando, a pessoa vai começar a ter pressa, e de repente compartilhar, não ver, não analisar direito e pum, a coisa se revela. E aí é quando a energia da lunação em Libra ganha um sentido, porque a energia de Libra quer o quê? Quer justiça, equilíbrio, quer poder julgar os dois lados, ver as coisas como um todo, para poder olhar para um lado da balança, para o outro lado da balança e dizer, ok, vamos ser justos, entende? Então, toda essa pressão está ocorrendo em favor de quê? De uma lunação em Libra, ou seja, essa pressão de Marte para as questões profundas, ocultas dentro de nós, pode fazer muita coisa sair e se mostrar para a gente. E aí, no momento que mostra, essa energia de Libra pode julgar certo, errado, justo, não justo, quem está certo, o que encaixa onde e onde encaixa o que, né? Então, é isso aí, é realmente uma semana de revelações, até porque o Sol já está caminhando ali para essa oposição também com Urano, então esse Sol já está começando a sentir essas energias de Urano ali também, nos primeiros graus de Touro retrógrado, então é importante a gente lembrar que a gente está no momento de ajustes, Urano está retrógrado, Vênus está retrógrado, que é o regente dessa lunação, já Mercúrio está se preparando para ficar retrógrado também, e Netuno também, que está conversando com esse Mercúrio, está retrógrado também, ou seja, a gente está no momento de muita revisão, de muita coisa que está sendo colocado o pinguinho, como eu sempre falo, no i, para que a gente consiga enxergar principalmente a verdade das coisas, né? Para aquilo que está oculto, escondido, para os trâmites que estão ocorrendo aí por debaixo dos panos que a gente não está vendo, ou seja, relações que podem estar ocorrendo de forma oculta, relações afetivas, negociações em trabalho, alianças que de repente a gente não esteja vendo, que pode ser que tenha um paralelo ali e a gente não esteja vendo, muitas dessas coisas podem ser identificadas essa semana devido a uma pressão desse Marte, de uma pressa. Então, mais uma vez, muita coisa pode se revelar para a gente sim essa semana. Até porque a gente continua falando de uma energia de Aquário. Urano rege Aquário também, tá? Mas esse aspecto aqui também dessa semana de Mercúrio para Marte é muito importante a gente prestar atenção no que a gente vai falar e em como a gente vai falar com as pessoas. Porque esse aspecto pode tentar fazer a gente dar uma espremida para descobrir alguma coisa na nossa investigação, porque Mercúrio está em Escorpião, né? Mercúrio e Vênus estão em Escorpião. Então é importante a gente entender que esses planetas eles estão conversando com uma energia oculta, mística, misteriosa, secreta, numa energia visceral também, numa energia que quando não é bem trabalhada, principalmente em aspectos desafiadores, traz muita energia de vingança. Então esse Marte pode pressionar este Mercúrio e a gente acabar querendo pagar na mesma moeda, só que quem pode se dar mal é aquele que tem teto de vidro. E por incrível que pareça, todos nós temos
um teto de vidro. Todos nós temos. É aquilo, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Atire a primeira pedra quem nunca errou. E o mais interessante é que esse assunto de atirar a primeira pedra é como se fosse assim, né? Aqui está uma pessoa e aqui está o teto de vidro dela. Aqui está outra pessoa e aqui está o teto de vidro dela. Todo mundo tem uma pedra ou várias pedras em torno de si. Essa pessoa que quer atingir essa pessoa, para ela atingir essa pessoa, ela precisa jogar a sua pedra. No momento que ela joga a sua pedra para atingir essa pessoa, ela quebra o seu próprio vidro. Então não é essa pessoa que vai quebrar o vidro dessa pessoa. Dá para entender? Então imagina assim, no momento que a gente tem a intenção de atingir alguém, quando a gente tem a intenção de mostrar alguma coisa, algum podre do outro, com a vontade de atingir o outro, tudo que a gente faz, na verdade, revela o que a gente é, porque o teto que quebra primeiro é o nosso teto de vidro. Então os estilhaços caem sobre a gente e depois essa pedra vai subir e vai quebrar o teto do outro. Isso se a pedra chegar lá, porque ela pode nem chegar lá e atingir a outra pessoa. E é mais ou menos essa a lição da semana. Porque ao mesmo tempo que a gente está olhando para o outro, na energia ali de Libra, a gente está olhando para Marte. E Marte rege o signo de Áries, que tem a ver com o eu, é a nossa identidade, mas também rege o próprio signo de Escorpião, aonde está Mercúrio ali, que vai fazer essa quadratura ali para Marte. Esse Marte revela também o nosso lado escuro, sombrio, aquela nossa intimidade que a gente não revela para ninguém. Eu costumo dizer que o signo de Escorpião, ele é análogo à calcinha e a cueca, porque essa peça íntima esconde as nossas intimidades, mas a gente sabe que por debaixo daquele pano existe a realidade. E essa peça íntima, ela esconde essa nossa intimidade para o mundo, do mundo. Guarda ali bonitinho essa nossa intimidade para o mundo. E a gente só abre essa nossa intimidade quando a gente tira ela por vontade própria, quando a gente permite, ou então quando a gente é violentado, quando a gente passa por essa violação da nossa intimidade. Então esse Marte, ele pode também trazer essa violência para a nossa intimidade. A nossa intimidade pode ser violentada, só que é muito importante a gente prestar atenção no nosso papel. Quem somos nós? Nós somos aqueles que estão violentando ou nós somos aqueles que estamos sendo violentados? E caso isso esteja ocorrendo, como a gente pode fazer para encontrar o equilíbrio, a justiça e a verdade diante dos fatos? O importante essa semana é a busca da informação correta, a busca da verdade, a busca do que é justo, porque aquilo que talvez não seja justo, correto, esse Marte junto com a Lilith ali e com essa Lua transitando aqui também no signo de Aquário pode revelar sim, pode trazer à tona sim, pode abrir a caixinha de Pandora ali que está no fundo do baú, embaixo da nossa cama, no nosso mundinho reservado e íntimo. Então, cuidado, lembre-se que todos nós temos teto de vidro. É muito importante a gente saber que todos nós pecamos, todos nós erramos. Então, antes de julgar, apontar e criar uma quizumba, uma briga, uma indisposição com um parceiro, uma parceira, marido, esposa, amigos, colegas de trabalho, principalmente com vizinhos, na escola. É muito importante a gente ficar atento nesse período nas escolas, porque Mercúrio tem a ver com a juventude, tem a ver ali com os primeiros anos de estudo. Então, cuidado, não entrem em briga, não discutam, procurem evitar se unir para poder atingir alguém, jogar essa pedra em alguém. Essa semana é importante a gente fazer uma investigação interna, se possível, uma investigação mais silenciosa, de repente de se calar, de se ouvir, de se analisar, de se autoanalisar, se autolapidar, né? Porque Marte está conversando, Marte tem a ver com o eu. Mercúrio conversou com Vênus ali, vai fazer essa conjunção com Vênus no signo de Escorpião. É a gente abrir o baú de informações que estão relacionadas aos nossos valores mais íntimos, é a gente pegar essas informações, esses papéis e analisar e buscar entender
o porquê que eu estou me sentindo assim, o porquê que eu estou agindo assim, o porquê que os outros estão me agredindo dessa forma, por que eu estou recebendo isso. Será que eu estou refletindo o que eu estou recebendo? Ou seja, é mais uma semana para a gente se autoanalisar, se questionar, se perguntar, fazer aquela pesquisa pessoal e continuar avaliando os nossos valores, tá bom? Então, essa é uma semana muito delicada. Só que esse Mercúrio também vai conversar ali com Netuno retrógrado. E quando Netuno e Mercúrio conversam, a gente tem uma configuração muito bonita, que é a capacidade de entender as coisas além do que elas se apresentam. Então, além da forma física, além daquilo que é falado, além daquilo que é mostrado, além daquilo que a gente lê com gestos das pessoas, existe esse Netuno, ele conversa no campo de energia, vibração, onda. Então, quando esses planetas eles conversam, a gente tem um campo aberto para entender os sinais, para se comunicar através desse campo sutil. Então, a gente se torna muito mais sensível às situações ao nosso redor. Então, se a gente souber aproveitar essa tensão que vai ocorrer ali na sexta-feira, e esse aspecto também vai ocorrer na sexta-feira, esses dois vão ocorrer ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente sentir essa pressão de Marte vindo aí, já ali de quarta-feira para sexta-feira principalmente, no momento que a gente sentir essa pressão aqui vindo, essas paredes se fechando, a gente sentindo aquele impulso, é justamente nessa hora que a gente pode enxergar, perceber e analisar a energia, a intenção, o que está ali realmente conversando através da vibração para a gente. Então, se a gente souber aproveitar e se a gente souber utilizar essa informação aqui de Marte, a gente pode acabar espremendo essa laranja e a gente pode extrair muita vitamina C dessa laranja. Ao invés da gente olhar para o bagaço dela, para o bagaço da laranja que foi espremida, a gente pode olhar para a essência que foi extraído dessa laranja, que é a vitamina C. Conseguem entender essa analogia? E esse é um ponto interessante. Agora, para as pessoas que são mais sensíveis, que são mais artísticas, que têm uma sensibilidade maior, principalmente na voz, com o corpo, arte, por exemplo, relacionado à dança, ou qualquer terapia que tenha a ver com arte, tudo isso vai estar muito favorável, muita coisa bonita, artística, muita sensibilidade pode sair essa semana dessas pessoas mais sensíveis, ou seja, textos incríveis, poemas incríveis, para quem produz audiovisual também, para os músicos também, ou seja, muita coisa pode sair aí essa semana, verdadeiras pérolas artísticas aí. Então aproveitem. E essa energia aqui também pode ajudar caso a gente tenha trauma relacionado àqueles assuntos íntimos que eu falei, da calcinha e da cueca, caso a gente tenha sofrido qualquer tipo de violência sexual, violência na nossa intimidade, principalmente na nossa infância. A Lua vai estar conversando ali com esses planetas também, ou seja, coisas lá do passado, da nossa infância. Caso a gente queira trabalhar com a cura e o perdão para esses sentimentos, é uma semana muito boa para isso também, tá? Então fiquem atentos a isso. E obviamente não precisa ser somente o trauma de abusos sexuais, pode ser qualquer trauma, qualquer mágoa, qualquer dor que esteja guardada ali na nossa caixinha de Pandora. Pode ser que essa semana seja uma semana muito boa para a gente abrir isso e trabalhar de forma consciente, e também a gente pode buscar ajuda dos outros, tá? Essa semana. E a Lua, ela vai transitar aqui de Capricórnio, né? Ela tá hoje domingo em Capricórnio, ela vai terminar a semana ali em Peixes, tá? Na segunda-feira ela entra ali no signo de Áries. Então, no início dessa semana ali, até quarta-feira, que é quando... Olha, a Lua vai estar aqui em Capricórnio no domingo, às 16 horas e 16 minutos. E aí, ali na quarta-feira, dia 17, a Lua vai entrar em Aquário. E depois ela sai e entra em Peixes na sexta-feira, dia 19. Então, até sexta-feira aqui, olha, a Lua vai estar transitando por esses signos. Ou seja, são signos que não são muito fofinhos, são signos que não são muito emotivos, então talvez a gente fique um pouquinho mais seco, mais duro emocionalmente essa semana.
principalmente com todos esses aspectos que estão ocorrendo. Mas principalmente no início dessa semana é muito importante a gente vigiar as nossas palavras e as nossas atitudes em relação ao outro, principalmente por conta dessa nossa emoção que vai estar um pouquinho mais dura, porque a gente pode acabar machucando e magoando e falando coisas para as pessoas e depois se arrepender muito do que falou, ou então revelando coisas relacionadas à nossa personalidade que pode ser extremamente prejudicial para a gente e não ter volta. Então cuidado, porque as nossas emoções estarão tensas, a Lua vai fazer quadratura para o regente da lunação, para esse Mercúrio, e só ali na sexta-feira que essa Lua vai começar a conversar mais tranquilamente, que talvez a gente respire, que a gente comece a sentir, caramba, o que eu fiz? Nossa, por que eu tive tanta raiva no meu coração? Por que eu fui tão insensível? Por que eu falei isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu revelei isso do meu amigo? Por que eu expus essa pessoa? Ou seja, sabe quando chega ali, você olha e fala, nossa, caramba, e agora não tem mais volta? Como é que eu vou me redimir diante de toda essa situação? Porque o teto que quebrou não foi nem da pessoa que eu quis atingir, foi o meu. Quem acabou se revelando através da minha própria revolta, da minha indignação, da minha raiva, fui eu mesmo. Eu acabei expondo os meus podres. O meu teto de vidro quebrou e não da pessoa. Caramba, por que eu fiz isso? Que droga, agora todo mundo viu que eu sou assim, que eu faço isso e tal. Então, essa semana é uma semana muito importante para a gente ter uma inteligência emocional, porque essa Lua vai transitar por signos que vai pedir e vai exigir muito essa inteligência. Se a gente não tiver essa inteligência, vem esse Marte, essas quadraturas, esses aspectos de tensão, esses aspectos desafiadores e tudo aquilo que desafia a gente, ou a gente aprende, ou a gente aprende. Ou por bem, ou por bem. É sempre por o bem. A gente sempre aprende, né? Então, é mais uma semana de aprendizados e de muito aprendizados para a gente, de muita consciência desse teto de vidro aqui e de como que a gente se prejudica tentando prejudicar o outro, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui tá a tabela com os aspectos para a semana. São pouquinhos, né? Tem os aspectos da Lua, se vocês quiserem acompanhar durante a semana. Como eu sempre falo, essa tabela eu vou disponibilizar ali no Instagram do Encontros Astrológicos. Tem todas essas redes sociais aí, que vocês podem pegar essa tabela aqui. Então tem o Instagram, que é o @Encontros Astrológicos. Tem o Facebook, que também é Encontros Astrológicos. E também tem o Encontros Astrológicos no Twitter, tá bom? Para quem utiliza essa rede social, eu sempre copio tudo que eu posto no Instagram para o Twitter, tá bom? Então é isso, pessoal. Desejo para todos uma ótima semana, uma semana de muita consciência, de muita autoanálise, que a gente possa ver direitinho, analisar muito bem os nossos valores, revisar esses valores, porque esse Mercúrio vai ficar conjunto com Vênus. Essa conjunção vai acontecer ali na segunda-feira, às 17h20, para quem quiser a hora exata. Então essa conjunção vai ocorrer nesse dia. É super válido para a gente avaliar de fato os nossos valores. Mercúrio é um planeta que adora investigar, que adora pesquisar, que adora se informar, que é muito curioso. E essa energia está lá dentro das nossas entranhas, está dentro do nosso íntimo, daquele nosso mundinho mais íntimo, mais escondidinho, mais guardadinho ali pelas nossas calcinhas e nossas cuecas. E muitas vezes as pessoas podem se sentir até desconfortáveis só em falar, em olhar para a sua intimidade, tirar as suas cuequinhas e suas calcinhas e realmente olhar para a sua intimidade. A cuequinha e a calcinha, obviamente no sentido figurado, em que a gente pode olhar para as coisas que a gente oculta, esconde na nossa vida. Então, que a gente olhe para essa área aí que geralmente é muito escondida, que é muito bem guardada, e vamos olhar para elas, porque pode ser que tenham muitas coisas ali que se revelem para nós, e de repente através dessas revelações a gente pode trabalhar numa autocura incrível. Ao invés de sair atingindo Deus e o mundo, vomitando as nossas verdades para o mundo, de repente é o momento para a gente tratar e trabalhar as nossas feridas internas. Lembrando que Quiron voltou para Peixes. Tá? Então a gente está revendo muitos assuntos referentes às nossas feridas relacionados à nossa alma. Então
que a gente consiga curá-las, dissolver essas feridas. Aproveitem, tá bom? Um beijo grande para todos e uma ótima semana. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que curtem. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses nossos encontros aqui, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.